Olá, gente amiga, tudo bem? Estamos com mais um episódio dentro do nosso canal Aderson Viana Coach Educa. E seguindo aquela nossa reflexão sobre a importante parceria entre família e escola, eu trago aqui hoje uma temática muito interessante, que é um debate sobre a questão dos deveres de casa, né? Então, das tarefas de casa. E eu vou seguir aqui uma linha de raciocínio encontrada nesta obra aqui, Família e Escola, Novas Perspectivas de Análise, que tem como organizadores Geraldo Romanelli, Maria Alice Nogueira e Nadir Zago, um livro da editora Vozes. E em um dos capítulos do livro tem um artigo da autoria de Tânia Rezende, onde ela aborda o seguinte: pela janela do dever de casa, o que se vê das relações entre escolas e famílias. Bem, logo na introdução, ela nos coloca aqui o seguinte: as relações entre escola e famílias envolvem uma gama de interações nas quais diversos procedimentos e dispositivos podem ser acionados, tais como reuniões de pais, cadernos de bilhetes, agenda escolar, relatórios, boletins escolares e outros. É neste conjunto que se encontra aí também a questão do dever de casa, né, como tarefa do aluno extra-classe. E há uma discussão muito forte em como os pais podem e devem se inserir no acompanhamento dessas tarefas de casa, né? Então a gente percebe que neste mundo ágil, nesta sociedade ágil, e também onde pai e mãe trabalham fora de casa, em grande número de famílias, né? E esta é uma realidade também no Brasil, não somente em relação à classe média, mas também à classe mais popular também, né? Então as crianças, elas passam, por exemplo, amanhã na escola, à tarde estão em casa, e quem os ajudará na realização destas tarefas? Ou quem vai supervisionar? Então, há também uma prática muito comum aqui no nosso país, que é a questão das escolas de reforço, das aulas de reforço, que eu acho um trabalho interessantíssimo, né? De suporte, de acompanhamento, mas o grande dilema está, então, qual é o tempo que pai e mãe dedicam ao acompanhamento do dever de casa de seus filhos. Então, ao longo desta nossa conversa, nós vamos trazer esta reflexão aí abordada por Tânia Rezende. Bem, mais adiante, ela vai abordando outros aspectos bem interessantes que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Então, o dever de casa pode ser tomado como uma janela por meio da qual é possível olhar para as relações entre famílias e escolas, buscando compreender melhor alguns de seus componentes. Este é o movimento que se buscará no presente texto, um olhar para pesquisas, estudos e dados disponíveis a respeito do dever de casa, procurando a partir deles vislumbrar e discutir aspectos das relações entre famílias e escolas. Então, o que nós queremos também trazer nessa reflexão não é uma questão de encontrar quem é o culpado, né? Ou julgar
fazer um trabalho de julgamento, não. Mas é um esforço de compreensão. Então, para não ficar naquele jogo de disse-me disse, né? Então, eu tenho batido muito aqui nas nossas conversas, aqui no nosso canal, sobre essa importante parceria entre família e escola. E, como o nome está dizendo, é parceria. Então, nós não podemos encarar, de um lado, a escola e do outro lado, a família, como adversários, né? Eu bato muito nessa tecla aí. Nós temos que unir esforços em prol da aprendizagem dos nossos filhos e dos nossos alunos, para que eles possam se desenvolver e se prepararem bem para a vida, né? Para a vida pessoal, para a vida comunitária, para a vida nos diversos grupos nos quais eles irão agir e, sobretudo, no mercado de trabalho, na vida profissional deles. Então, essa temática da realização das tarefas de casa, mais profundamente do acompanhamento, né, da presença da família na realização dessas tarefas, é de fundamental importância. Então, vamos tentar encontrar aqui um caminho, né, para que a gente possa trabalhar de forma tranquila, tanto a escola quanto a família, né, para que uma não fique acusando a outra disto ou daquilo. Então, a autora, a Tânia, ela aborda aqui, ela traz 3 aspectos interessantes para entender o porquê que a realização da tarefa de casa é um ponto em comum nesta relação família-escola. E aí exige realmente o quê, né? União, comprometimento mútuo, tanto de um lado quanto de outro. Então, hoje eu vou me deter no primeiro aspecto. Então, quais são os aspectos que ela menciona? Os 3, né? Então, o primeiro, a existência de uma adesão crítica ao dever de casa da parte dos diversos sujeitos envolvidos, especialmente das famílias. Segundo, o fato de as lições de casa constituírem, ao mesmo tempo, elos entre família e escola e pesadelos no cotidiano de muitas famílias. E o terceiro, a relação entre dever de casa e desempenho escolar. Então, hoje, eu quero abordar o primeiro aspecto, né? A adesão crítica ao dever de casa, escolas e famílias, uma relação inexorável. Então, logo no início, ela aborda o seguinte. Há um ponto de consenso em diversos cantos do mundo, ela faz aqui um apanhado da realidade escolar em diversos lugares, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não é? E ela percebe o seguinte, que tanto aqui ou em qualquer canto do mundo, os pesquisadores chegam a um consenso que é importantíssimo essa existência, ou essa necessidade da tarefa de casa. Então, também entre família e escola, não há aí dúvida alguma disso, né? Há consenso. Então, é necessário ter tarefa de casa. Mas o que ela aborda aqui é que isso tem que ser encarado de forma crítica. Por exemplo, em investigação que realizei entre 2004 e 2006, com 160 famílias de camadas médias e de camadas populares, que tinham filhos matriculados no 4º ano do ensino fundamental, em Belo Horizonte, constatei um consenso entre os pais quanto à importância do dever de casa e do acompanhamento parental, identificando diferenças de ponto de vista quanto a aspectos secundários como a quantidade de deveres,
o tipo de acompanhamento a ser feito pela família, a ênfase maior ou menor nos desgastes derivados desse acompanhamento. Então, bem interessante aqui esse dado, né, levantado aqui por ela nessa pesquisa lá em Belo Horizonte. Então, há consenso. O que muda são aspectos também relevantes, mas que não tiram o mérito, nem a urgência e a necessidade da realização do dever de casa, né? Então, a gente precisa ter esta clareza que, por exemplo, esse primeiro aspecto secundário que ela menciona aqui, né? Em relação à quantidade de deveres, por exemplo. Quantas lições? Lembremos que as crianças, elas, por exemplo, o caso aqui das crianças do 4º ano, né? Então, elas têm aulas de português, de matemática, de ciências sociais, ciências biológicas, etc., né? Então, supondo que cada uma dessas disciplinas passem deveres de casa. Então, é importante, lá em casa, a criança elaborar, a partir da sua rotina de casa, tempo, né, para a realização dessas tarefas. Então, a confecção de um calendário ou de uma espécie de cronograma, organograma também, né, não só cronograma, mas pensar no cotidiano dessa criança em casa. Então, nós sabemos que na classe média, muitas dessas crianças, elas, além das aulas da escola, elas têm outras tarefas, por exemplo, um curso de língua estrangeira, fazem atividades esportivas fora da escola, não é? E é interessante que a equipe psicopedagógica, o apoio psicopedagógico, há um esforço muito grande de ajudar os alunos a elaborarem um horário, né, de estudo. Mas, infelizmente, muitas vezes isso fica apenas no papel. Então, percebam que esta primeira abordagem, a adesão crítica, ela vem nesse sentido, né? Então, há um consenso, é importante, é essencial, é fundamental, né? É indispensável ter a tarefa de tarefa de casa. Mas, como isto é realizado, então muda de contexto para contexto. Por exemplo, ela, abordando mais adiante esse aspecto, ela diz o seguinte: no caso, essa janela possibilita divisar o cenário em que tal relação se desenvolve atualmente. O acordo em torno dos deveres de casa parece explicar-se, dentre outros elementos que não cabe aqui discutir, a partir de um contexto sociocultural, político, econômico, que afeta as relações família-escola como um todo e que tem contribuído para sua redefinição nas últimas décadas. Então, é importante pensar nessa questão do contexto, na realidade em que esta sociopolítica econômica, em que esta criança está inserida, né? Então, será que em casa ela vai ter um ambiente propício para a realização destas tarefas? Será que ela tem um suporte, não apenas do ponto de vista bibliográfico ou de livros que possam, né, ajudá-la, mas até mesmo acesso à internet, não é? Então, hoje é imprescindível você estudar sem ter a contribuição dessas novas tecnologias, dessas novas janelas, né, que vão se abrindo aí e ajudando a criança, o adolescente, a realizar suas pesquisas, por exemplo, na resolução de tarefas ou de problemas que foram levados para serem desenvolvidos e realizados em casa. E um ponto muito interessante da importância, né, da tarefa de casa
eu trago muito a metáfora com a vida do atleta, de um atleta, né? Então, ele treina, e eu encaro a tarefa de casa dentro desse aspecto aí, dessa dimensão do treinamento, da fixação, né? Então, como é que um atleta, como é que ele vai vencer uma determinada competição se ele não treina, né? Não apenas lá no local de treinamento oficial, mas lá fora. Então ele vai ter que regular e controlar muitos dos seus fazeres, né, das suas atividades do cotidiano, que o ajudarão a assimilar os fundamentos que foram trabalhados ao longo do treinamento. Então, é interessante a gente pensar nisso aqui. Então, vamos lá. Mais adiante, ela coloca o seguinte: a aproximação entre família e escola tem sido defendida como um dos fatores de promoção do sucesso escolar, difundindo-se um discurso de colaboração entre as duas instituições, as quais, por força também das transformações vivenciadas nas últimas décadas, de fato, vêm, de modo geral, estreitando os seus laços. Olha aí, né? Então, o sucesso, o êxito dentro dessa tarefa que é a educação, o educar, depende muito desta parceria, ou da qualidade desta parceria entre família e escola. No âmbito da escola privada, particular, eu bato muito também nessa tecla. Então, as famílias, elas não podem serem vistas como clientes, né, que estão ali contratando uma prestação de serviço. Então, mesmo sendo uma prestação de serviço, ali é um ambiente diferenciado. Então, pais e escola devem buscar aí caminhos comuns para poder realizar a sua tarefa, né, na arte de educar. Então, portanto, nós não podemos nos esquecer da importante busca fundamental, né, desta parceria entre a família e a escola. Para a gente concluir, eu gostaria de trazer aqui um referencial dentro do nosso trabalho de coaching, que é a macrocompetência da regulação. Então, a macrocompetência, ela corresponde ao quê? A uma potencialidade, a uma mega habilidade que está em nós e que exige de nós uma busca, né, ou um resgate desta habilidade e tomar a seguinte decisão, né? Externar, expressá-la, não deixar escondidinha. Então, o professor Marcos Wunderlich, ele que é o presidente do Instituto Holos e que idealizou, né, esse sistema ISO de coaching e mentoring, visando, a partir desse referencial, por exemplo, das macrocompetências, que ele elencou aí em 7, resumiu em 7 macrocompetências, ele nos ajuda a encontrar, por exemplo, nesta macrocompetência da regulação, a tomarmos consciência de que, por exemplo, nós, enquanto pais e educadores, nós temos a tarefa de ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a também buscarem esta regulação. Regulação aqui no sentido de, vamos trazer a metáfora da afinação de um instrumento, por exemplo, né? Afinar um violão ou qualquer outro instrumento musical, deixar no ponto, né? Então, cabe a nós, educadores, pais, e nessa questão da tarefa de casa, então os pais devem buscar
este caminho, encontrar a melhor maneira para adaptar-se a esse contexto do acompanhamento da tarefa de seus filhos. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é que a gente tem que vencer a omissão. Então, pais não podem ficar omissos a essa realidade. Então, não basta delegar a alguém o acompanhamento da tarefa, né? Você tem que fazer a sua parte. Então, eu sei que entra aí a questão do pouco tempo disponível, né? Trabalhando de manhã, de tarde, à noite já chega tarde. Então, a gente tem que encontrar um caminho aí, para que haja aí uma regulação, uma afinação, para que a gente possa caminhar com os nossos filhos nessa questão do acompanhamento da tarefa escolar, no mesmo compasso, no mesmo ritmo, afinadinhos aí, né? Um outro ponto que a gente tem que superar, além dessa questão da omissão, a gente tem que buscar encontrar o seguinte, né? Há um excesso de descentramento. O que é o descentramento? É a gente fugir do eixo, do equilíbrio. Então, a gente pode sim administrar melhor o nosso tempo, né? Mesmo por tantos afazeres, a gente precisa dar qualidade de tempo, mas também dar um pouquinho mais de quantidade de tempo. Então, é importante vencer este descentramento, esse desequilíbrio, né, entre a nossa vida profissional com a nossa vida como pai, como mãe. Então, para poder ajudar a nossa criançada a superar essa dificuldade. Então, como então encontrar caminhos para a superação nessa dificuldade do acompanhamento das tarefas dos nossos filhos? Como eu disse a vocês, esse é o primeiro programa sobre esta temática, e eu queria então abordar, para a gente concluir, dentro desta questão da regulação, num âmbito mais racional, o que é que eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu posso fazer para acompanhar melhor a tarefa escolar do meu filho. Então, primeiro, buscar discernimento, né? Então, a chamada clareza de intenção. Então, eu vou estar ali com meu filho e vou me sentar com ele. Eu só tenho meia hora. Então, nesta meia hora, eu vou estar intensamente ali com ele, acompanhando, né, observando, pontuando, fazendo a minha parte. Então, é interessante a gente observar aí este aspecto. Então, queria concluir deixando aqui o convite para você inscrever-se aqui no nosso canal, e no próximo episódio nós traremos então o segundo aspecto aí mencionado pela autora, né, do artigo, a Tânia Rezende, sobre essa questão do dever de casa, tá bom? Dos 3 aspectos da importância, né, de ter esse tempo lá em casa para a realização das tarefas escolares das nossas crianças e dos nossos jovens. E fica aí a nossa dica de leitura: Família e Escola, Novas Perspectivas de Análise. Os organizadores: Geraldo Romanelli, Maria Alice Nogueira, Nadir Zago. Um livro da editora Vozes. Um abraço carinhoso para você e até o nosso próximo episódio. Tchau!